Glória a Deus. Deus é bom. Eu confesso aos irmãos que tema de domingo passado e de hoje, eu pedi muito para Deus sabedoria, discernimento para falar, porque eu falei: Senhor, eu quero pregar aquilo que Tu queres que eu fale, não aquilo que eu acho que devo falar. Aí vem esses temas, eu falei: Espírito Santo, eu preciso de ajuda. Vamos lá. Tema de hoje: que seja feita a vontade de Deus. Pegando um gancho aqui no que o nosso irmão Marcial falou quinta-feira passada, eu ia até brincar com ele e falar assim: daqui a pouco não preciso nem pregar mais, que a hora que eu vou pregar um negócio, você já vem e prega tudo que eu tenho para falar, né? Mas eu desejo estudar esse tema com os irmãos hoje, porque essa expressão, que seja feita a tua vontade, virou meio que um jargão popular. Todo mundo fala isso. Seja feita a vontade de Deus. Lá no Nordeste, tempos atrás, quando havia muita seca, e a televisão entrevistava pessoas que moram por lá, elas usavam essa expressão: é a vontade de Deus, né? Quer dizer, está tudo morrendo de sede, uma seca tremenda. É a vontade de Deus, é a vontade de Deus. E virou um jargão popular. As pessoas, quando querem dar uma desculpa, elas usam essa expressão: que seja feita a vontade de Deus. E não é uma expressão errada, porque Jesus, naquela oração chamada dominical, entre tantos ensinamentos que ele trouxe, ele disse: Pai, que seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Então, vontade de Deus, e é por isso que eu quero estudar com os irmãos hoje sobre esse assunto. A gente precisa entender para saber falar, e entender por que nós usamos essa expressão, até também entender por que Jesus falou isso nessa oração simples, pequena, mas profunda que ele ensinou. Alguma vez, eu não sei se você já se perguntou, ou orando, falando com Deus, assim: Senhor, qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Não sei se você já fez essa oração, ou essa pergunta para Deus. E eu me atrevo a dizer aqui que acho que todos neste auditório, e todos que porventura assistem, já devem ter feito essa pergunta para Deus em oração. E para muitos, ou para a maioria, quando a gente fala usa essa expressão, ela surge geralmente quando a gente está para fazer uma escolha. Então, por exemplo, a pessoa está indecisa, isso já aconteceu, eu já vi casos, já atendi como pastor casos assim, de pessoas que, por exemplo, iam se casar e na última hora ficou em dúvida: puxa, será que eu caso? Será que eu não caso? Será que é a vontade de Deus que eu case? Um desses que eu atendi, ou uma dessas que eu atendi há uns anos atrás, inclusive tive o prazer, eu não sei se desprazer, de fazer o casamento, porque o casamento não durou muito. Mas não foi falta de falar, de minha parte, da mãe, do pai. Mas ela disse: pastor, eu vou casar, que seja feita a vontade de Deus. Aí passa 2 anos, se separa. Será que essa é a vontade de Deus? Quando você vai escolher, por exemplo, um emprego, quando você vai comprar uma casa, um carro, você está naquela inflamação e tal, aí começam a surgir algumas dificuldades, as pessoas: que seja feita a vontade de Deus. Será que é assim que funciona? De repente, poderíamos mudar o nosso jeito de entender essa expressão, e nas nossas orações, orar e esperar no Senhor, dizendo: Senhor, mostra-nos a tua vontade. E às vezes com um sincero desejo que as pessoas têm de agradar a Deus,
elas usam essa expressão e até tem medo de tomar alguma decisão equivocadamente, porque ela não quer entristecer o coração de Deus. Então ela fica, seja feita a tua vontade. Por exemplo, hoje no devocional de manhã, para quem recebeu e leu, ele fala sobre decisões que às vezes a gente fica postergando, a gente fica, puxa vida, eu vou tentar ainda, decisões que a gente já devia ter tomado, se viesse a trazer até malefícios, mas ainda assim deveríamos ter tomado decisões para o nosso bem. Mas às vezes a gente, com medo de entristecer e tal, fica naquela, que seja feita a vontade de Deus e tal. Meus irmãos, eu quero me aprofundar nesse assunto com vocês, que existem grupos de teólogos no Brasil e no mundo, que eles definiram a vontade de Deus, pelo menos em duas vertentes. Teólogos estudaram a respeito disso. Isso que você lê a Bíblia, tem alguns textos que eu quero citá-los para você hoje. Existe a vontade secreta de Deus, e você vai entender isso daqui a pouco. E existe a vontade revelada de Deus. Essa vontade revelada, ela já está na Bíblia. Qual é a vontade de Deus para os seus filhos? Poxa, é só você ler a Bíblia. A vontade de Deus é que você tenha uma família abençoada. A vontade de Deus é que você tenha filhos que sejam criados debaixo da luz da palavra dele, que sejam bênçãos. A vontade de Deus é que você seja um trabalhador honesto. A vontade de Deus é que você ame sua esposa e a esposa ame o seu marido. A vontade de Deus é que os filhos obedeçam e respeitem os pais, e os pais amem e respeitem seus filhos. A vontade de Deus é que você e eu amemos inimigos, pessoas que nos perseguem. A vontade de Deus é que a gente seja voluntário na sua obra para levar o evangelho às pessoas. A vontade de Deus é que eu e você durmamos bem, levantemos bem, trabalhemos, vivamos uma vida ou vivamos uma vida saudável. A vontade de Deus é que você ganhe um bom salário, tenha uma boa casa. Essa é a vontade, está escrito na Bíblia. Essa é a vontade revelada de Deus. Você não precisa nem esperar muito. E ainda assim tem gente que, mesmo sabendo de tudo isso, ele ainda fica indeciso e fica naquela, mas qual será que é a vontade de Deus? Será que Deus quer que eu case com essa mina? Será que Deus quer que eu case com esse mino? Meu irmão, minha irmã, é só você namorar. O problema é que hoje é que as pessoas não namoram mais. Hoje não namora mais. Hoje é conheceu, oi, tudo bem, toma uns negocinhos, vamos para um motel, vamos para minha casa, vamos curtir. Aí já vai para o sexo, fez o sexo, acabou, ai que bacana, amanhã vamos de novo, e depois, aí passa um tempo. Como hoje eu soube de uma irmã que me contou, viu, irmã? Você me contou, mas eu vou só falar para o pessoal que está aqui, tá? O camarada que a gente conhece, que era de uma outra igreja, ele se separou da mulher. Separou porque casou de novo. 4 meses de casado, ele falou para a mulher, olha, pega as tuas coisas e rapa, porque não dá não. Aí eu ainda falei para essa irmã, falei assim, acho que o problema é ele, né? Mas e a vontade de Deus? A vontade de Deus é isso? Que a gente viva assim no mundo de hoje, sucumbindo ao mundo de hoje, aceitando tudo que o mundo de hoje quer empurrar a goela abaixo. Essa é a vontade de Deus para nós? Eu não acredito. Se eu olhar para a Bíblia, a vontade revelada de Deus está descrita. Qual é a vontade revelada de Deus? O que Ele já revelou, o que Ele quer de mim e de você? Está descrito aqui na palavra. Agora, existe aquela vontade secreta, oculta de Deus. Existe, pastor? Existe. Eu vou te dar um exemplo disso. Acompanhe aqui no telão, Isaías 46, 9. Deus falando através do profeta Isaías para o povo de sua época.
Eu não tenho tempo de ler a partir do versículo 1, se você tiver curiosidade, leia na sua casa a partir do versículo 1. Deus está tratando o povo daquela época através do profeta, citando para eles coisas que ele já havia feito. Aí no versículo 9 e 10, Deus olha para Isaías, diretamente e indiretamente transmitido para o povo. Lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há outro, ou nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Essa é a palavra do nosso Deus, amém? Amém. E não há mesmo. Versículo 10: desde o início eu faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá, Deus já sabe, isso aí é a vontade dele, está oculto, mas ele sabe tudo o que vai acontecer. Digo, meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. Ou seja, a vontade de Deus é a vontade de Deus, e ele faz aquilo que ele quer, a hora que ele quer, como ele quer, e ponto. Não tem como mudar isso, é a vontade de Deus. Um outro exemplo disso está no livro de Êxodo, capítulo 13, acompanha aqui no telão, versículo 17. Quando o faraó deixou sair o povo, olha que interessante, Deus não o guiou pela rota dos filisteus, ou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse Deus: se eles defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. 18. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Eles saíram de lá preparados para lutar, mas segundo o conhecimento de Deus, eles não estavam preparados. Aí qual era a vontade oculta de Deus? Deus fez com que eles fossem por um outro caminho. Deus mostrou, revelou, tocou, entenda como você quiser, no coração de Moisés, dizendo: vá por esse caminho, porque Deus sabia que se eles fossem pelo outro caminho, talvez eles se arrependeriam e voltariam para o Egito. Então essa vontade oculta de Deus de salvar o povo, de ter misericórdia do povo, estava oculta, e ele fez com que o povo fosse para outro lugar, porque o texto diz, ele sabia, ele conhecia o coração das pessoas. Deus sabe de todas as coisas, meus irmãos, inclusive das nossas fraquezas. Deus conhece os nossos medos, Deus sabe de tudo, nada escapa aos olhos do Senhor. É isso que o povo não entende. Deus está vendo tudo que está acontecendo no mundo de hoje. Deus está vendo os milhares de milhões de crianças que são assassinadas através de as meninas que estão por aí jogando fora, abortando crianças. Deus está vendo homens e mulheres que estão molestando crianças pelo mundo afora. Deus está vendo pessoas que estão matando outras por nada pelo mundo afora. Deus está vendo pessoas que estão desanimadas, pessoas que estão aflitas, pessoas que estão amarguradas. Deus está vendo, Deus sabe de tudo. Aí você fala assim: poxa, então por que Deus não age? Meu irmão, Deus já agiu. É isso que o povo não entende. Deus já agiu, a vontade dele já está revelada, a vontade de Deus já está expressa na Bíblia. O povo de Deus, eu e você, é que a gente precisa entender a vontade de Deus e não simplesmente ficar repetindo: que seja feita a vontade de Deus. O cara morreu, foi a vontade de Deus. O cara perdeu o emprego, foi a vontade de Deus. Irmão, espera um pouquinho. Se eu perdi o meu emprego, talvez tenha sido com a permissão de Deus. Se era a vontade de Deus, Deus tinha para o futuro algo preparado melhor. Porque se eu estava nesse emprego, trabalhando honestamente, servindo ao Senhor com alegria, fazendo tudo direitinho, e eu perdi esse emprego, eu tenho certeza que Deus, na sua vontade, já tem um emprego muito melhor preparado. Por isso que Ele permitiu que eu fosse mandado embora daqui. Porque ninguém é mandado embora por nada, a não ser que Deus tenha um propósito por trás, que nós estudamos semana passada, para que essa vida saia daqui, entre aqui e daqui vá para lá.
Caso contrário, meu irmão, Deus sabe de tudo. Agora, a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? Meu irmão, é que todos leiam a Bíblia. Se todo cristão lesse a Bíblia, a maioria não estava desviada, a maioria não estava aí à mercê do mal, desanimada. Se todos lessem a Bíblia, por quê? Porque a palavra de Deus nos revela coisas tremendas. E eu quero ler um texto com vocês, claro, né? Eu tenho que ler um texto com vocês, porque entre tantos textos, eu escolhi aqui o de Tiago, capítulo 4, livro de Tiago, capítulo 4, esse eu quero ler com vocês. Eu já falei aqui, repito, Tiago, irmão de Jesus. Um texto da palavra diz que eles não gostavam muito da obra de Jesus no começo, mas depois que Jesus morreu e ressuscitou, todos os irmãos e irmãs de Jesus se converteram. Pastor, mas Jesus teve irmão? Ele não nasceu da Virgem Maria? Sim, ele nasceu da Virgem Maria. Ela era virgem, o fruto do Espírito Santo veio no ventre dela. José quis tirar o time de campo, o anjo falou com ele, ele assumiu, casou com ela. Aí Jesus nasceu e José e Maria eram casados. O que os casados fazem? Como diz a Bíblia, reproduzem. Ai, mas ela era virgem. Ela era. Como toda moça antes de casar, pelo menos no passado, era virgem. Só que depois que ela casou, teve um filho, ela teve outros. Ponto. Mas está escrito na Bíblia. Tem um texto que fala que os irmãos e as irmãs de Jesus, tal. Até que depois eles se converteram. E um deles se converteu tanto, Tiago, que ele escreveu algumas coisas legais, profundas, que a gente pode pegar para entender a vontade de Deus hoje aqui para as nossas vidas. Vamos lá, Tiago capítulo 4, versículo 1. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Ele pergunta, ele responde, não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Versículo 2, vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm, porque não pedem. Versículo 3, quando pedem, não recebem. Por quê? Ora, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. 4, ele pega pesado, ele fala assim, adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Versículo 5, ou vocês acham que é sem razão, que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes. Versículo 6, mas Ele nos concede graça maior. Por isso, por essa graça maior, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Aí ele dá um conselho, 7, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Versículo 8, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Aí ele ainda diz, pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Versículo 9, entristeçam-se, lamentem-se e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Versículo 10, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Versículo 11, ele diz assim, irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal ou quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo,
mas está se colocando como juiz. 12, há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Aí ele pergunta, mas quem é você para julgar o seu próximo? Vamos lá, versículo 13. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. 14, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a vida ou que é sua vida. Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Versículo 15, ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. 16, agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões, e toda vanglória como essa é maligna. 17, e último, pensem nisto, pois, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Se você ler esse texto, ler de novo, reler novamente, acho que está bem claro aqui a vontade de Deus para nós. Por exemplo, Tiago está falando, da onde vem a guerra que está dentro de vocês? Por que vocês ficam brigando? Por que vocês ficam atrás das coisas? Porque vocês não sabem a vontade de Deus. Se vocês conhecessem a vontade de Deus, não era para você ficar correndo, não era para nós ficar correndo atrás de coisas. Mas o mundo corre atrás do... Sim, o mundo, mas nós não somos do mundo, nós estamos caminhando para os céus. Não adianta você ficar frustrado. Eu estou frustrado porque eu queria ter isso. Irmão, irmã, você não imagina, não chegou no teu coração, acabamos de cantar, o que Deus tem de melhor para aqueles que o amam. Você nem imagina a casa que Deus tem preparada para mim e para você na eternidade. Você não vai nem lembrar de carro, de televisão, você vai curtir essa vida de uma forma gloriosa, ampla. Mas como a gente está no mundo, a gente fica ligado no mundo. E Jesus cansou de dizer, não fique ligado no mundo. Descubra a vontade de Deus. Ele disse, vocês estão guerreando por causa das paixões que estão dentro de vocês. Vocês ficam aí dessas paixões. Aí quando a coisa aperta, vem o jargão. Que seja feita a vontade de Deus, né? Eu vou perder essa empresa. Que seja feita a vontade de Deus, né? Porque aconteceu. Que seja feita a vontade de Deus. É jargão. Que na maioria das vezes não é a vontade de Deus. Que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E por que ela não acontece do jeito que a gente quer? Porque a gente quer que Deus se adeque à nossa vida. E na verdade, segundo a Bíblia, eu e você que temos que nos adequar à vida que Deus já nos deu, já nos proporcionou através de Jesus. E tem coisas que nós precisamos abrir a mão desse mundo. Prazeres, curtição, coisas, a gente precisa abrir mão, porque não é esta a vontade de Deus. Por que muitos cristãos não são ricos? Por que muitos cristãos não são ricos? Você já parou para perguntar? Hoje, graças a Deus, todo mundo tem uma vida boa, tal, beleza. Mas por que tem poucos cristãos ricos? Você já parou para pensar nisso? Por quê? Porque Deus conhece o coração. Deus sabe que se aquela pessoa for rica, ela vai se afastar dele, ela vai perder a mão, ela vai ficar distante dele. Deus sabe. E para preservar a vida, Ele ama tanto a gente, que Ele dá apenas o suficiente para a pessoa viver. É simples, é só você ler a Bíblia. Por que tem muita gente hoje que sabe que deve fazer o bem, como o Tiago disse aqui, e não faz? Está cometendo pecado. Pastor, mas eu faço bem. Faz mesmo? Vamos pensar no que é fazer o bem. Quando você ora por alguém, você está fazendo o bem? Sim ou não? Então por que a gente não ora pelos outros?
Por que a gente gasta tempo orando pela gente? Deus, eu preciso de um emprego, Deus, tem que ser aquele emprego que eu estou estudando, o Senhor tem que abrir a porta para mim, Deus, porque se eu passar, eu vou ganhar Y, aí eu vou pegar esse dinheiro, e aí quando você lembra, tem um irmão que pediu um emprego, Deus abre a porta para ele. Você não fica orando, Senhor, do mesmo jeito que você ora para você, Senhor, tem misericórdia, Deus, abre a porta para o meu irmão, Pai, Senhor, que ele receba do Senhor um bom trabalho, um bom salário, que possa suprir a necessidade dele. Não, a gente não ora assim, a gente não se dispõe para fazer a obra de Deus. Hoje em dia, nas igrejas fast food de hoje em dia, você chega e você quer tudo pronto. É óbvio, eu também gostaria de chegar na igreja e está tudo pronto. Quando nós chegamos nessa igreja aqui, nem forro, nesse salão aqui, na verdade, nem forro tinha. Não tinha nada ali atrás. Era escuro, inclusive, aqui pelo número de luminárias que se tinha na época. Mas a gente começou, e fomos se adaptando, e fomos fazendo. O palco era metade aqui, aí aumentamos para cá, aí fizemos a escada, fomos nos adaptando. Eu gostaria de chegar num lugar e está tudo pronto. Vou chegar, está tudo pronto. Tem água gelada, tem ar-condicionado. Não, irmãos, as coisas acontecem conforme nós vamos fazendo. A vontade de Deus vai se revelando, vai nos mostrando, a nossa mente vai abrindo e nós vamos fazendo. Como eu falei da construção e do lado, se Deus nos permitir, nós vamos fazer, que seja feita a vontade dEle. Eu tenho orado por isso. Aliás, até se eu posso dizer isso, em nome de Jesus, o nosso irmão Jefferson que sabe, eu estava com desejo de fazer uma mudança, que estou com desejo, nós vamos fazer uma mudança aqui, né? Para tirar essa coisa e tal, fazer um negócio melhor, colocar as luzes aqui, mais luzes e tal, e deixar um layout diferente aqui. E eu estava orando por isso. E ultimamente eu tenho orado até diferente. Eu orei e falei assim: Senhor, nós vamos gastar aqui uns 12, 13 pau para mexer aqui, para trocar o piso, para fazer isso, para colocar a parede ali, para quebrar aqui, fazer lá, talvez até mais, Senhor. Mas o seguinte, Deus, o Senhor sabe a condição da igreja, e se for da tua vontade, o Senhor vai tocar no coração de alguém, e esse alguém vai mandar a grana para a igreja que nós precisamos. Acredita nisso? Como eu tenho orado para Deus levantar alguém que pegue 1 milhão e dê para o dono do terreno e compre aqui do lado e dê para a igreja. Eu estou orando por isso. Mas estamos começando com as coisas pequenas, né? Aí eu falei com o Jefferson 2 domingos atrás. Ele é um dos tesoureiros, tal. Eu falei: Jefferson, queria fazer essa mudança assim, assado, para o aniversário da igreja no ano que vem, tal, pá. Meu, você sabe a condição da gente, mas se Deus aprovar, Ele vai levantar alguém. Amém, pastor? É isso aí, vamos que vamos, é isso aí. Beleza. 1 semana e meia depois, 9 dias depois, acho que quinta-feira agora, uma pessoa que já foi aqui da igreja, mudou para longe, eu sempre mando devocional, falo com ele, se ele disse assim: pastor, saudade de vocês. Irmão, também, sempre te mando aí, tá tudo bem e tal, glória a Deus. Pastor, senti no coração de mandar um dízimo aí para a igreja. Falei: amém, deixa Deus tocar mesmo. Então eu vou mandar, o número da conta é esse, tá bom, irmão, tá bom. Eu falei: Senhor, amém, né? Se Deus estiver aprovando, né? Eu preciso de 12, 13. Aí eu falei com o Jefferson na quinta-noite, na sexta de manhã, ele: pastor, glória a Deus, entrou um dinheiro lá, pastor. É mesmo, irmão? É. Aí ele me mandou o extrato. Em vez de 13, entrou 18 mil. 18 mil. Amém. E por que isso acontece? Porque é a vontade de Deus.
Quando a tua vontade está alinhada com a vontade de Deus, Deus provém, Deus move. Onde já se viu tempo de crise, Deus move. Ele é o dono da prata e do ouro, irmãos. É por isso que eu acredito. É por isso que eu continuo aqui lutando. Porque eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso. Eu estou te contando isso, não é para dizer que a gente é melhor, não, é porque Deus é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. A questão é quando a gente se coloca debaixo da vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Eu já cansei de falar aqui, me permite essa expressão, cansei, eu já falei bastante e vou continuar falando, que quanto mais você se dedicar pelas pessoas, quanto mais você se dedicar pela obra de Deus, menos problemas você vai ter, mais Deus vai te abençoar. Ah, mas isso é a sua invenção, Diego? Não, isso está na Bíblia. Jesus ensinou isso, os apóstolos ensinaram isso. E quanto mais eu me dedico, quanto mais otimista eu sou, mas o tempo de crise, mas o tempo de pandemia não interessa. Nós temos um Deus vivo que está acima de todas as coisas e a vontade dele é soberana. Ninguém pode intentar contra o nosso Deus. Quando Deus decide e ponto. E Deus decidiu abençoar esta obra que é dele. É por isso que Ele tem abençoado as nossas vidas. Amém. A Ele toda a honra e glória. A Ele toda a honra e glória. 1 Pedro 4:1, acompanha aqui no telão. Pedro escreveu assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento. Por quê? Pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Para quê? Para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. O que Pedro está dizendo? Cristo morreu por mim e por você para tirar a gente do pecado, para a gente entender a vontade de Deus e praticar. Aí, pastor, mas no tempo de Deus, a vontade dele vai se cumprindo, a vontade dele vai aparecendo, ele vai abrindo portas, ele vai abençoando, ele vai capacitando, ele vai libertando, ele vai curando. Meu irmão, foca em Jesus, autor e consumador da tua fé, que você vai ver que a tua vida vai mudar no próximo ano e nos anos que ainda Deus nos dá sobre essa terra. Versículo 3: no passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam na libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias, farras e na idolatria repugnante. 4, eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso eles os insultam. Por isso que o povo de hoje insulta a igreja, tira um barato da igreja, porque a gente não está na mesma vibe que eles. Eles estão na vibe do mundo, do pecado, caminhando para o inferno se não se arrependerem. Nós estamos na vibe do reino dos céus, libertos, salvos pelo sangue de Jesus, perdoados os nossos pecados, caminhando para viver a vida que Deus tem proposta para a gente lá na frente, em nome do Senhor Jesus. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos. Para quê? Para que eles mesmos, julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Aí depois de tudo isso, talvez alguém pergunte assim: pastor, mas e a minha vontade? E a minha vontade? Meu irmão, continua sendo a sua vontade.
Você decide o que é melhor para a tua vida, ponto. É tua vontade. Deus deu o livre-arbítrio para o ser humano justamente para que ele escolha. Tem homem que hoje está escolhendo virar mulher, e tem mulher hoje que está escolhendo virar homem. Você já deve ter visto um monte por aí. Tem gente que escolheu hoje, tem políticos que entraram lá no Senado, na Câmara Federal, na Câmara Estadual, na Câmara Municipal, nos governos de estado, nas prefeituras. Tem político que resolveu entrar lá para desviar dinheiro. Ele foi eleito para fazer benefícios ou criar uma forma de beneficiar o povo. Tem gente que escolhe roubar. Essa é a vontade de Deus? Lógico que não. Tem gente que escolhe viver uma vida promíscua, na igreja e no mundo. Durante a semana pinta e borda, no domingo vai para a igreja pedir a misericórdia. Ai, Deus tem misericórdia. Aí na segunda continua do mesmo jeito. Tua vontade vai continuar sendo a tua vontade, ponto. Mas a gente tem exemplos na Bíblia. Jesus, por exemplo, como homem, ele tinha a sua vontade, mas ele preferiu se submeter à vontade de Deus, porque ele sabia que a vontade de Deus era boa, perfeita e agradável. Ele sabia. Pastor, é tão boa e tão agradável. Acompanhe aqui no telão Mateus 26, que ele orou assim, 36. Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. 38, disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. 39, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Versículo 40, depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo, e disse a eles: vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? 41, vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. 42, e disse: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Jesus tinha vontade dele. Tinha ou não tinha? Tanto que ele chega, ele ora e fala assim: Pai, a minha vontade é pular fora desse barco. Porque ele sabia o que ele ia sofrer. Ele sabia o quanto seria desprezado. Ele sabia que tipo de morte ele ia ser submetido. Ele sabia de tudo. Aí ele ora e fala: Pai, se for possível, seja feita a minha vontade. Todavia, Senhor, eu vou me submeter, que seja feita a tua vontade. Aí a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Era bom para Jesus morrer na cruz? O tipo de morte? Lógico que não. Ninguém gostaria de morrer na cruz. Era bom para Jesus botar uma coroa de espinhos? Era agradável para ele? Coroa de espinhos na cabeça, chibatada nas costas. Era perfeito para ele carregar a cruz e ser desprezado? Não. Então, pastor, alguma coisa está errada. Não, não está errado. É que quando a gente se submete à vontade de Deus, e eu encerro falando sobre isso, quando a gente se submete à vontade de Deus, algumas vezes, algumas coisas não vão sair do jeito que a gente quer. Porque se eu quisesse, ou se eu pedisse para Deus que Ele fizesse todas as minhas vontades, muita coisa na minha vida seria diferente. Mas eu aprendi a me submeter a Deus e deixar que se cumpra a vontade dEle. E às vezes isso para mim me trouxe tristeza, decepção, sofrimento, angústia, amargura. Eu já passei por tudo isso. Por quê? Porque eu simplesmente me submeti à vontade de Deus. Imagina Jesus se submetendo.
Mas tem um texto bíblico que diz que Deus o exaltou sobremaneira, que ele ressuscitou, tem todo o poder dos céus e na terra nas suas mãos, e um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus cumpriu a vontade de Deus. Não foi fácil, mas ele cumpriu. E por causa disso, Deus o exaltou. Deus ressuscitou. E é por isso que a gente pode comemorar hoje aqui. Que a vontade boa, perfeita e agradável de Deus era ver eu e você aqui. Essa era a vontade oculta de Deus, que os discípulos, quando Jesus falou, eles não entenderam. Morrer, crucificado, como assim? Tal. Na hora da ceia, esse aqui é meu corpo, que será partido por vós. Esse aqui é o cálice da nova aliança que eu tenho com vocês. É para tomar? Vou tomar. Não entenderam, até verem o que Jesus passou. E quando Jesus ressuscitou, o texto diz que aqueles homens, a vida deles mudou. Eles se submeteram à vontade de Deus e foram pregar o evangelho a todo mundo afora, e ganharam vidas. Pedro, aquele cara impetuoso, corajoso algumas vezes, medroso noutras vezes, ele prega, e uma pregação só dele, 3.000 pessoas se convertem. Eu falei aqui 2, 3 domingos atrás, eu fico imaginando a luta desses irmãos para batizar 3.000 pessoas. Eu gostaria de ter essa dor de cabeça. Aliás, eu espero ter essa dor de cabeça no futuro, porque essa é a vontade de Deus, salvar pessoas como Ele salvou a mim e a você. Ele só vai conseguir isso quando as pessoas que vivem aqui nessa terra, que se dizem cristãs, entenderem o seu chamado, entenderem o propósito e se submeterem à vontade de Deus. Eu podia citar aqui Jonas, como foi citado aqui quinta-feira pelo Marcial. Jonas se escondeu na caverna, e qual era a vontade dele? Qual era a vontade de Jonas? Morrer. Deus, eu já fiz muito. Melhor eu morrer, Deus. Melhor eu morrer. Quando Deus se apresentou para falar com ele, ele falou para ele: sai daí, vou falar um negócio para você. Tipo assim, você vai morrer quando eu quiser. Tá? Sai daí. Olha que interessante o que Deus fala. Volta pelo mesmo caminho que você veio, tá? Tipo, volta lá atrás e recomeça da onde você ficou lá, tontão. Porque eu tenho muita coisa para fazer através da tua vida ainda. Fui eu que te escolhi, fui eu que te capacitei. Volta lá. Mas não tem mais de 7.000 profetas lá que eu escondi, tonto. Você acha que eu sou o quê? Eu sou Deus. Você vai lá, você vai fazer isso. Se não acontecer isso através da sua palavra, da sua vida, vai acontecer. O outro vai ter que matar quem tiver que matar. O outro vai falar, mas você vai voltar e vai fazer. Por quê? Você vai morrer no dia que eu achar que você tem que morrer, ou no dia que eu já determinei que você tem que morrer. E o legal de tudo isso é que Elias, ele nem morreu. Porque veio aquele redemoinho, a carruagem, veio o redemoinho, e ele subiu, Deus o levou para si. Nem sempre a vontade de Deus é a nossa vontade. E o que a gente tem que fazer então? A gente tem que renunciar à nossa própria vontade. E não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Mas se a gente se submeter, eu tenho certeza absoluta que a vontade, seja oculta, seja revelada de Deus, vai acontecer nas nossas vidas. E eu digo sempre isso aqui: eu prego o que eu vivo. Eu prego o que eu vivo. Eu não prego teoria, eu prego prática.
Tudo que eu estou falando aqui hoje eu já tenho vivido na minha vida. Porque eu creio no Senhor que eu sirvo, no Deus que eu sirvo, eu creio. Eu me lembro até daquele filme Todo Poderoso, que o Jim Carrey, ele fala para Deus: Deus, se o Senhor quisesse, o Senhor podia resolver minha vida rapidinho. 5 minutos, o Senhor ia resolver minha vida. Mas o Senhor não resolve, o Senhor fica enrolando. Eu preciso só de 5 minutos da sua atenção, resolve a minha vida. Até que Deus aparece para ele, né, no filme, e fala: tá bom, vou te deixar meu povo, vou tirar umas férias, você fica com meu poder aí, você só não pode mexer no livre-arbítrio das pessoas. O resto, você tem poder de fazer o que você quiser. E ele ficou acho que 1 semana com esse poder, 2 semanas, não me lembro direito, 1 semana acho. Depois de 1 semana que ele botou os pés pelas mãos, que ele já não sabia o que fazia, ele numa estrada, chovendo, chorando, ele fala: Deus, que seja feita a tua vontade, Senhor, eu não aguento mais, eu pensei que poderia resolver minha vida, mas não consigo, e seja feita a tua vontade, Deus. Aí ele vê uma luz, se ajoelha, oh Deus, era um caminhão, veio e pá, atropela ele. É a vontade de Deus, bem feito, tonto, foi parar no hospital. Aliás, antes ele passou pelo céu, né, no filme. E Deus falou para ele: eu tenho um propósito na tua vida, cara, ser esse cara alegre, tirador de sarro, continue assim. E ele volta a viver, e a mulher que ele tanto amava o amou, e terminou o filme tudo legal, porque filme geralmente termina tudo legal, né? Mas e nessa vida aqui? Meu irmão, nessa vida aqui também vai terminar tudo legal. Porque se eu morrer hoje, se você morrer hoje, ou amanhã ou depois, vai ser muito legal. Se a gente estiver firme, nós vamos direto para o céu, na presença do Senhor. Essa é a vontade dele para mim e para você. Então não se perca, não se desvie, não deixe o diabo te enganar. Ao contrário, se submeta debaixo da vontade de Deus. Por mais percalços, dificuldades que aconteçam na tua vida, Deus ainda está no controle de todas as coisas. Amém? Vamos orar? Mesmo assentados.